Shalom Adonai, seja bem-vindo a mais uma aula de teologia e hoje o assunto é religiões comparadas. Pessoal, essa matéria está simplesmente maravilhosa. Você não pode perder essa aula por nada. Fica até o final. E hoje é lição 2, aula 2 desse livro, Religiões Comparadas, tá bom? Nós vamos aprender tudo sobre religiões, quais as maiores religiões, quais religiões mais antigas, o que é cristianismo, islamismo, budismo, taoísmo, judaísmo, tudo isso nós vamos aprender nessa aula de hoje, religiões comparadas, tá bom, pessoal? Seja bem-vindo, eu sou o pastor Josiel Saraiva, mestre em teologia. Ministro aula teológica em São Paulo, capital, por 25 anos. Estou ministrando aula em 16 países, 27 estados brasileiros. E são mais de 20 mil alunos formados em teologia. Esse aqui é o canudo de formatura, aqui é o anel de formatura, ó, de teologia. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, anel de formatura de teologia, tá bom? Ó. O anel fino e anel grosso. Aí você vai numa casa que vende aliança, pede pro profissional e ele passa o teu número, tá bom? E aí a formatura é presencial, pessoal. O curso é online, à distância. Você vai fazer dentro da tua casa, você vai fazer aí dentro da tua sala, do teu quarto, da sua casa. E quando for a formatura, você pode dizer, Pastor Josiel, eu vou em São Paulo fazer a minha formatura. Aí você vai vestir a beca, o chapéu, fazer a entrada, receber o diploma e o canudo, tá bom? Pessoal, nós estamos estudando todos esses livros aqui, ó. A próxima matéria eu vou mostrar para vocês religiões comparadas, exegese grego e hebraico. Tá aqui, ó. Tá dando para ver aí embaixo? Exegese grego e hebraico. Pessoal, você não pode perder até o final. A próxima matéria é exegese. O que é exegese? Grego. O que é grego? Hebraico. Nós vamos ter aula de grego e de hebraico, tá bom? Na aula passada eu falei sobre um pouco sobre as 3 maiores religiões e eu gostaria de mencionar elas novamente. As 3 maiores religiões: cristianismo, islamismo e judaísmo. Preste atenção. As 3 maiores religiões do planeta. Qual que é? Cristianismo. Nós estamos indo para 6, 7, 8 bilhões de seres humanos. 2 bilhões são cristãos. Entendeu? 2 bilhões são cristãos. E cristão tem vários ramos. É igual carro. Tem carro pequeno, carro antigo, micro-ônibus, Mercedes, caminhão, cegonha, entendeu? É mais ou menos as religiões. É mais ou menos uma árvore. Ela tem um tronco e depois do tronco tem os galhos, né? Então, o cristianismo é o tronco. Do cristianismo nasceu o pentecostalismo, as igrejas reformada, tradicional, católica, adventismo, mormonismo, testemunha de Jeová, Assembleia de Deus, Universal, Deus é Amor. Tudo essas igrejas são consideradas igreja cristã. Porque a igreja cristã crê em Cristo. Não existe Cristo sem cristianismo. Não existe cristianismo sem Cristo. Entenderam, pessoal? Então, quando você diz assim, a religião católica, não, a católica é uma denominação. Eles creem em Cristo, é cristão, é cristianismo. Porém, de uma maneira errada, tem muitas doutrinas erradas, mas eles são considerados cristãos. Os mormonismos são considerados cristãos. Os adventistas é considerado cristão. É cristão. Testemunho de Jeová, mormonismo, adventismo, são cristãos. Ele crê em Cristo. Quem crê em Cristo é cristão. E a católica crê em Cristo. A católica é cristão.
Então, catolicismo, Testemunho de Jeová, mormonismo, adventismo, pentecostalismo, igrejas pentecostais, igreja reformada, todas essas igrejas que eu citei estão inseridas no cristianismo. O cristianismo vem de Cristo, 2000 anos atrás, tá bom? Então, quando fala assim, tem 2 bilhões de cristãos no planeta, está incluído o católico, está incluído o mormonismo, Testemunho de Jeová, está incluído adventismo, está incluído pentecostais, batista, presbiteriana, universal, assembleia, todas essas igrejas presbiterianas, tudo está incluído no cristianismo, tá bom? A religião, eu falei na aula passada, a religião mais antiga do planeta é o judaísmo. Quem foi o fundador do judaísmo? Abraão, o pai na fé. Os judeus têm 3 pilares, segundo os rabinos judeus, tem 3 pilares o judaísmo. Abraão, Moisés e Davi. Para os judeus, Abraão é o pai na fé e o pai biológico. O pai biológico de toda a nação judaica é Abraão. Moisés, o grande libertador da nação judaica. E Davi, o grande rei da nação judaica. Ó, Abraão, o fundador dos judeus, Moisés, o libertador dos judeus, Davi, o grande rei dos judeus. Então, os 3 pilares, as 3 colunas do judaísmo é Abraão, Moisés e Davi. Abraão, o pai de toda a nação. Moisés, o grande profeta e grande libertador. Davi, o grande rei. Quando você fala para uns judeus, quem é Abraão? Ah, nosso grande pai, né? Nosso pai Abraão. Muitos discípulos falaram, Jesus, nosso pai Abraão escreveu isso, falou isso, falou isso. O que o Senhor diz? Na lei de Moisés está escrito isso, o que o Senhor acha? E Davi, Jesus, filho de Davi. Então, é sagrado para os judeus o Abraão, o Moisés e o Davi. Quanto tempo tem a religião do judaísmo de fundação? Mais ou menos aí 4.000 anos. Vamos arredondar? 4.000 anos o judaísmo tem? Porque o judaísmo é fundado por Abraão. E Abraão viveu 2.000 anos antes de Cristo. Com mais 2.000 anos depois de Cristo, 4.000 anos. Mais ou menos de 3.500 a 4.000 anos nasceu o judaísmo. E por que esse nome, judaísmo? Porque vem da tribo de Judá. É um destaque, né? A tribo de Judá foi um destaque, ela foi a capital do reino do sul. Do norte foi Samaria, do sul foi Judá. É uma das capitais do reino de Israel, Judá. Samaria e Judá, Judeia. Judeia é o estado que Jesus nasceu. Jesus nasceu em Belém de Judá. Judá é Judeia. Belém é a cidade. Judeia é o estado. Israel é o país. Então, a religião dos judeus, o judaísmo, eles têm a Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Eles têm os profetas. O judeu só crê no Antigo Testamento. O Novo Testamento, os judeus não crê. Para eles, Cristo foi simplesmente um homem normal, um profeta normal. Não ressuscitou e não é o Salvador. Mas o cristianismo saiu do judaísmo, porque o judaísmo existe há quase 4.000 anos. Então, o cristianismo saiu do judaísmo. É por isso que os fariseus tinham raiva, né? Está surgindo aí um cristianismo, está desfazendo nosso judaísmo. Entendeu, pessoal? Aí a terceira maior religião do mundo, que a primeira é o judaísmo, mais antiga, né? Mais antiga, na verdade. Mais antiga é judaísmo, depois cristianismo, depois islamismo. O islamismo tem 1.500 anos, vamos arredondar, 1.500 anos, cristianismo 2.000 anos,
Judaísmo, 4.000 anos. Vou repetir, pega um papel e uma caneta. A religião dos judeus, chamado judaísmo, tem por fundador Abraão, de 4.000 anos. Cristianismo tem por fundador Jesus Cristo, há 2.000 anos. Islamismo tem por fundador Maomé, cerca de 1.500 anos. Tá bom? Então essas são as 3 maiores religiões. E todas elas são monoteístas e todas elas têm de origem Abraão. Se você perguntar para um islâmico, quem é Abraão? Nosso pai. Na verdade, Abraão é o pai dos islâmicos, dos árabes. Lembra que Abraão deitou com Agar nasceu Ismael. Quem é Ismael? O pai dos árabes. Quem é os árabes? É o islâmico. Islamismo e muçulmano é a mesma coisa. É igual dizer mandioca e macaxeira. O aipim é a mesma coisa. Então, islamismo é religião. Muçulmano é quem frequenta essa religião. Tá? Quem é o Deus dos muçulmanos, do islamismo? Alá. O Deus Alá. Eles clamam Alá, Alá, Alá. Quando uma criança nasce, ao nascer, eles põem a criança deitada e falam no ouvido assim, ó. Alá, o único Deus, Maomé, o seu profeta. Eles repetem isso 3 vezes. Alá, o único Deus, Maomé, o seu profeta. Então, os muçulmanos, que é o islamismo, o fundador é Maomé, no ano 600, mais ou menos depois de Cristo. E o Deus dele é Alá. Não é o mesmo Deus nosso. Já o Deus dos judeus é o mesmo Deus nosso. Os judeus têm Elohim como Deus. Nós também, Elohim como Deus. Nosso Deus é Jeová. O Deus dos judeus é Jeová. O Deus dos muçulmanos, dos islâmicos, é Alá. Alá é outro Deus. Alá, o seu Deus, Maomé, o seu profeta. Segundo Maomé, o anjo Gabriel desceu do céu, citou o Alcorão. Alcorão é a Bíblia dos muçulmanos. Bíblia Sagrada, Novo Testamento, é a Bíblia dos cristãos. A Torá e o Antigo Testamento é a Bíblia dos judeus. Os judeus só crê no Antigo Testamento. Os cristãos crê no Antigo e no Novo. E os muçulmanos têm outra Bíblia, chamada Alcorão, que segundo eles um anjo desceu do céu, citou para Maomé e Maomé escreveu. Quando Paulo diz que assim, ó, se outro anjo vos anunciar outro evangelho, além do que eu vos tenho falado, seja maldito, seja anátimo. A palavra anátimo que Paulo usou no grego é maldito. Paulo diz assim, ó, se outro anjo anunciar outra Bíblia, é maldição. E todas as seitas nasceram de visão de anjo. Islamismo, visão de anjo. O anjo se apresentou como o anjo Gabriel, citou uma Bíblia, Maomé escreveu, nasceu o islamismo. Vem o testemunho de Jeová, um anjo apareceu, os adventistas, um anjo apareceu, testemunho de Jeová, um anjo apareceu. Toda seita tem como princípio a aparição de anjo. Agora você pega a Assembleia de Deus, Deus é Amor, essas igrejas pentecostais, reformadas, tradicionais, não teve visitação de anjo para fundar elas. Não. Teve o Espírito de Deus. Daniel Berg, Gunavrig, abra a igreja Assembleia de Deus. Entendeu? Deus usou o Espírito Santo para falar das igrejas. Agora, das seitas, nasceu com fundação de visitação de anjo. Enquanto Paulo já alertava. Paulo alertou no livro de Gálatas, né? Se o outro anjo vier e falar outra Bíblia, outro evangelho, é maldição. Só tem esse, Paulo falou. Entendeu, pessoal? Tem outras religiões também, o hinduísmo, que é a religião oficial da Índia, budismo, religião oficial do Japão, a religião oficial do Brasil, muita gente diz que é o catolicismo. O catolicismo é um ramo do cristianismo.
A religião, portanto, oficial do Brasil é o cristianismo. Tá bom? Você vai na igreja católica, você crê em Cristo? Claro que creio. Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, a religião oficial do Brasil não é Assembleia, não é católica, isso é ramo do cristianismo. A religião oficial do Brasil é cristianismo. A religião oficial de Israel é o judaísmo. A religião oficial dos árabes é o islamismo. A religião oficial do Japão, budismo. A religião oficial da Índia, hinduísmo. E tem o taoísmo na África, tá? Então, cada país tem sua religião. Por exemplo, Estados Unidos, a religião oficial dos Estados Unidos é o cristianismo. Lá tem Umbanda, Quimbanda, tem o islamismo. Aqui no Brasil também tem islamismo, pessoal. Aqui no Brasil tem o Umbanda, espiritismo. Espiritismo é uma religião fundada por Allan Kardec. É a consulta aos mortos, espírito, né? Então aqui no Brasil tem espiritismo, tem umbanda, tem candomblé, tem islamismo, tem. Mas o que predomina no Brasil é o cristianismo. É igual nos Estados Unidos. Tem islamismo lá? Tem. Tem budismo lá? Tem. Tem todas as seitas? Tem. Mas o que predomina na América é o cristianismo. Já em Israel é diferente. O que predomina não é o cristianismo, é o judaísmo. A religião oficial que predomina no país de Israel é o judaísmo. A religião oficial que predomina no Japão não é o cristianismo nem o judaísmo, é o budismo. Foi fundada lá, Gautama, não sei quantos anos antes de Cristo, né? Eu não sei qual é a religião oficial da Grécia, que tem país que eu não sei, tem país que eu sei, né? Por exemplo, Coreia do Norte, comunismo. Rússia, comunismo. China, comunismo. A China tem uma religião, esqueci o nome, eu acho que é o taoísmo, hinduísmo. Na China tem todas as religiões. A religião oficial da Coreia do Sul, cristianismo. Aliás, é o país mais evangélico do mundo, é a Coreia do Sul. E o país menos evangélico do mundo é a Coreia do Norte. Vocês viram aí, pessoal? Interessante, né? O país que menos tem cristão no planeta é a Coreia do Norte. E o país que tem mais cristão no planeta é a Coreia do Sul. É o fogo e o gelo, né? É o fogo e a água. Não se combina as duas Coreias. Enquanto a maior igreja do mundo está na Coreia do Sul. Segundo lugar, eu acredito que é aqui no Brasil, em Cuiabá. No Cuiabá tem um templo da Assembleia de Deus que cabe 25 mil pessoas. Mas a Coreia do Sul tem uma igreja de 400 mil membros. Eu não sei quanto que cabe de uma vez só, mas membros só lá na sede congrega 400 mil membros. É de culto de manhã, de tarde, de noite, madrugada. Falar em madrugada, todas as madrugadas, todas as igrejas da Coreia do Sul oram. 4, 5 horas, todas as igrejas estão abertas para oração na Coreia do Sul. O homem que mais incendiou a Coreia do Sul na oração foi o David Punho Show. Eu conheci pessoalmente aqui no Brasil. Ele pregava, paralítico andava, milagres. Esse homem orava 8 horas por dia. Ele falava que o pastor que não ora 6 horas por dia não serve para dirigir igreja. A gente não vive só de oração. A gente vive de palavra, de jejum, de oração e de curtir, passear, almoçar com a família, passear, fazer um churrasco. Daí, pessoal, nós temos 4 mundos: o mundo psicológico, o mundo biológico, o mundo sociológico e o mundo espiritual. O homem não é feito só de espiritual. Não. Jesus falou os 4 mundos do homem. Jesus reuniu os discípulos e falou: mundo psicológico, não andeis ansiosos. Mundo biológico, que comeremos e beberemos. Mundo sociológico, que vestiremos. Mas buscai primeiro o reino de Deus, mundo espiritual. Jesus ensinou aos seus discípulos 4 mundos: mundo psicológico, mundo biológico, mundo sociológico e mundo espiritual. Mundo psicológico, Jesus falou: não andeis ansiosos. Ansiedade vem do modelo psicologia.
do mundo psicológico. Que comeremos e beber? Mundo biológico. Que vestiremos? Mundo sociológico. Buscai o reino de Deus, mundo espiritual. Então Jesus tratou o discípulo em 4 mundos. Mundo espiritual, ele chamou Pedro, Tiago e João para orar no monte. Mundo sociológico, ele foi no casamento. Mundo biológico, ele comeu pão, peixe, fez churrasco. Mundo psicológico, ele foi em aniversário, foi em festa, foi no casamento. Deus tratou o ser humano em 4 mundos, lá no deserto. Deus tratou Israel no deserto em 4 mundos. Mundo psicológico, Moisés, faça festa para o meu povo. Mundo biológico, pão e carne do céu, água da rocha. Mundo sociológico, Moisés, divida o povo em tribo, em príncipe. Mundo espiritual, a coluna de fogo e a coluna de nuvem. Tá bom, pessoal? Que Deus te abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser, sobre religiões comparadas. Eu estou dando aqui uma introdução, né, verdade? A lição 1 e 2 é mais um comentário, uma introdução. Mas a lição 3 e 4 nós vamos falar sobre os adventistas, adventismo, mormonismo, testemunho de Jeová, igrejas reformadas, igrejas pentecostais, quais os tipos de religiões, tá bom, pessoal? Tudo isso nós vamos ver nesse livro. Lembrando vocês que quem quiser fazer a formatura aqui em São Paulo, só entrar em contato comigo. Pastor, me formei, quero fazer a formatura, tá bom? E o anel, olha aí, pessoal, ó. O anel de formatura de teologia. Pastor, como é que faz para adquirir esse anel? Você vai numa casa que vende aliança e fala para o profissional, mede o meu dedo. Ele mede. Ó. Aí você passa o número, tá bom? Que Deus te abençoe. Um abraço, fica com Deus. Eu estou aqui na escola. Hoje é domingo, logo cedo. Hoje deve ser dia 13 ou é 14 já. Tá bom, pessoal? Um abraço, se inscreva no canal, compartilha e vamos ver aqui o lado de fora da escola, ó. Um abraço, fica com Deus.